Eu quero te contar uma história, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. As suas decisões, elas são tomadas por necessidade ou por propósito? A história que eu quero te contar é uma história bem conhecida, história de Davi e Golias, mas eu queria que você imaginasse a cena, o palco onde essa história estava acontecendo. Dois exércitos, dois povos que viviam em guerra, e eles estavam prontos para a batalha, um de um lado num monte, o outro no outro, e eles iriam se encontrar ali para a batalha. Só que o que acontece é que o povo de Israel ele desce para a batalha, o exército ali, e Golias aparece. Então, imagina aquele cara grande em cima de uma montanha, com toda uma um branding que ele estava criando ali, uma identidade de marca, né? Um escudeiro carregando o escudo dele, uma lança com uma ponta de tecelão, um negócio estrondoso, né? Um cara diferenciado. E ele começa a berrar, né? Vociferar. Vou fazer um desafio. Ao invés da gente entrar em guerra aqui agora, eu desafio Saul ou um dos seus soldados para lutar contra mim. E é fácil. Se vocês ganharem, nós seremos servos de vocês. Mas, se vocês perderem, serão meus servos. Isso deixou o povo meio que desesperado. Era uma proposta muito desigual. Era uma situação desigual. Eles começaram a ter uma necessidade que eles não tinham, de um guerreiro. De alguém que pudesse ir lá e resolver essa questão. Quero voltar um tempinho atrás. Ali parecia também um pouco de Brasil e Alemanha, 7-1, lembra disso? Brasil perdeu de forma vexatória, vergonhosa para a Alemanha por 7-1. Israel tinha perdido uma batalha também de uma forma muito vergonhosa para os filisteus. Eles estavam indo, né? Conta a história que os filhos de Eli, os sacerdotes, Ofni e Finéias, estavam carregando a arca, a presença de Deus, e eles dançavam, gritavam, faziam barulho, porque eles estavam indo e não tinha para ninguém, só que a presença de Deus não estava na arca, porque a presença de Deus não estava no coração deles, e porque eles tinham perdido a perspectiva de propósito. Deus tinha chamado Abraão e levado Abraão para onde ele iria mostrar, para fazer de Abraão uma grande nação. E para que a partir de Abraão todas as famílias da terra fossem abençoadas. Mas eles estavam agora de forma egoísta, cada um preocupado com as suas necessidades, com os seus interesses. Eles estavam usando Deus como se fosse a arca, né, um artefato mágico. E eles perderam aquela batalha. Mas se a gente olha na história, igual o Brasil e a Alemanha, quem sempre teve melhor resultado foi o Brasil, né? Vamos fazer esse parênteses e voltar lá para a história. Todo mundo desesperado e tal, e aí chega Davi lá, foi levar uns queijinhos para o comandante para poder ter notícia dos irmãos dele, que o pai estava preocupado. E aí, Davi chega e vê aquilo, ele fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí ele descobre o que estava acontecendo. O desespero, a tensão que estava armada no arraial dos israelitas, e que havia, não é, uma promessa ali, tinha um bônus para quem conseguisse vencer Golias, que era casar com a filha do rei. Davi, ele começou a enxergar aquilo não como uma necessidade, mas a partir do propósito que Deus tinha estabelecido com ele, o acordo, a aliança que Deus tinha feito com ele. Quando Samuel foi lá e ungiu ele rei sobre todo Israel. Ele viu que ali ele estava num cenário de propósito. E ele entendeu que a atitude que ele tomasse ali poderia ativar aquela promessa. Transformar aquilo que era apenas uma promessa num plano de ações, a serem executadas para que ele pudesse atingir o propósito dele. E aí ele aceita o desafio e ele fala, eu vou lá. E a certeza dele era tão grande, ele era tão improvável, ele não era soldado, ele não era guerreiro, ele não tinha a estatura, ele não tinha experiência, ele era o improvável dos improváveis. Mas a certeza que ele tinha convenceu a todos que ele era a pessoa certa. Porque olha só, era uma aposta grande que eles iam fazer, porque se Davi não conseguisse, eles iam todos serem escravos dos filisteus. Mas o que motivou Saul, os conselheiros, os comandantes, todo o exército a falar, não, beleza, vai lá, Davi, a certeza. E a certeza de Davi era baseada em algumas coisas, na promessa de Deus,
no propósito que ele tinha assumido e na fé. Não uma fé louca e irracional, a fé no limite do absurdo, mas uma fé racional. Porque primeiro ele fez a conta. O povo de Israel, o exército, era muito mais forte e tinha muito mais história do que os filisteus nos confrontos. Segunda coisa, ele entendia que a aliança de Deus com Israel não estava baseada numa arca, numa caixa, mas num relacionamento. E ele tinha esse relacionamento com Deus, ele fala lá para Saul, olha, aconteceu isso de um urso vir atacar, de um leão vir atacar, mas Deus, ele fez com que eu vencesse o leão, com que eu vencesse o urso. E eu posso vencer esse gigante. Aí começa o confronto. Primeiro ele coloca a armadura de Saul. Quantos soldados cobiçavam aquela armadura? Aí ele recebe aquela armadura e fala, não quero isso. Por quê? Porque ela não cabia nele, ele não tinha, não era algo do uso dele, do costume dele. Quem corre sabe que se você for fazer um longão, uma corrida longa, você vai precisar estar com tênis já que você seja habituado a usar. Se você colocar um tênis novo, você vai machucar totalmente seu pé. Ele falou, não vou usar isso. E ele pegou lá a funda, pegou as pedrinhas. E quando ele chegou, Golias começou a zombar, né? Que, pô, vocês estão achando que eu sou um cachorro? Vou mandar um moleque com pedra aqui atrás pra lutar comigo? E aí Davi vira o jogo. Ele pega a atenção e ele joga agora para os filisteus. E fala, quem é você, seu incircunciso? Ele traz a memória de Golias e dos filisteus que existia uma aliança e que era através dessa aliança que o povo de Israel conquistou a terra da promessa, com que ele venceu os inimigos. Ele vira o jogo, ele vira a forma de pensar, ele quebra o paradigma e cria um outro paradigma. E aí ele fala, olha, ainda hoje o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Eu vou te ferir, eu vou arrancar sua cabeça, eu vou entregar o corpo dos filisteus para as bestas feras do campo, e eu vou pendurar sua cabeça num pau lá para as aves comerem. O que ele podia fazer naquele momento? Ele podia derrubar. Ele sabia que com aquelas pedrinhas ele só ia derrubar o gigante. Ele não ia ter capacidade, condições, não havia forma dele matar aquele gigante com aquela pedrinha. Mas ele falou, vou te matar e eu vou arrancar sua cabeça. E aí ele lançou, puf, bateu na testa, o gigante caiu. O gigante caiu, ele correu até o gigante, ele pegou a espada e ele cortou a cabeça do gigante. A partir daí, o povo, o exército de Israel, falou, cara, a gente pode. Porque quando ele declara aquilo para Golias, ele declara aquilo para os filisteus e ele declara aquilo para o exército. Todos ouviram. E todos viram que ele falou que ia ferir, feriu, que ele falou que ia arrancar a cabeça e arrancou. Isso faz com que o temor se instale no meio dos filisteus e que a bravura, ela caia como uma luva ali no meio do exército de Israel. E aí eles avançam contra. E Davi com a cabeça de Golias na mão, matando o filisteu com a cabeça de Golias. No final, ele pega a cabeça de Golias e ele espeta ali no mastro e conclui o processo que ele tinha criado, o plano que ele tinha estabelecido. Davi não olhou para a necessidade, ele olhou para o propósito. Em cada etapa desse propósito, ele foi recebendo as ferramentas necessárias. Nós temos o necessário para que nós possamos cumprir o nosso propósito hoje. O problema é que quando a gente fica olhando para a necessidade, para aquilo que a gente não tem, para aquilo que está faltando, a gente, primeira coisa, a gente perde as forças, a gente perde a vitalidade. O desejo se transforma em medo. Segunda coisa, a gente influencia, a gente está sempre influenciando outras pessoas. Mas aí quando a gente está olhando para a necessidade, a gente influencia essas pessoas de forma negativa. Davi, ele chegou na caverna de Adulão, onde estavam ali os miseráveis, os marginalizados, os caras que tinham dívida, a escória da sociedade. Foi até ele transformou esses caras no maior exército que Israel já teve. Quando a gente olha para a necessidade, a gente pega o exército e transforma em endividados, marginalizados que correm para se esconder numa caverna. Quando a gente vive pelo propósito, a gente age pelo propósito, o nosso passado também não nos persegue. Porque se a gente está sempre olhando para a necessidade, a gente cada dia vai ter mais necessidade e vai olhar para trás com um olhar de necessidade. Davi, quando ele precisou fugir de Saul, e olhando para o propósito, ele chega e fala que ele estava numa missão e tinha esquecido a arma.
E aí o sacerdote pega e fala, olha, eu só tenho aqui a espada de Golias, é a única arma que eu tenho. Davi olha para a arma e fala assim, olha, não existe arma melhor que essa. Se a gente for pensar de uma forma racional, deviam existir armas muito melhores que aquela naquele momento. Primeiro que aquela arma devia estar oxidada, segundo que era uma arma pesada, era uma arma difícil de carregar na fuga. Mas para ele aquela arma era especial porque mostrava a vitória. Mostrava que independente da situação adversa, Deus estava dando sempre para Davi o necessário para que ele pudesse cumprir as etapas do propósito. Eu quero terminar esse vídeo com a mesma pergunta que eu fiz no começo. Você toma suas decisões por necessidade ou por propósito? Decisão decide destino.